bloco, o que é a razão? A inteligência artificial nunca substituirá a inteligência humana, justamente pelo conceito do que é razão. E aqui nós temos uma base muito importante que esvazia o como você entende a sua inteligência e te traz a ilusão de que em algum momento essa máquina, uma inteligência artificial, um modelo desse, vai substituir o que é inteligência humana. Eu vou mostrar qual a base filosófica, de acordo com o professor Joel, tá? Qual a base filosófica que sustenta essa ignorância de que algum dia a IA substituirá a inteligência humana. E qual a base filosófica que refuta e diz, tem coisa aqui na inteligência que nunca uma máquina ela nunca vai conseguir fazer. Primeiro bloco, o que é a razão? A inteligência artificial nunca substituirá a inteligência humana, justamente pelo conceito do que é razão. E aqui nós temos uma base muito importante que esvazia o como você entende a sua inteligência e te traz a ilusão de que em algum momento essa máquina, uma inteligência artificial, um modelo desse, vai substituir o que é inteligência humana. Eu vou mostrar qual a base filosófica, de acordo com o professor Joel, tá? Qual a base filosófica que sustenta essa ignorância de que algum dia a IA substituirá a inteligência humana. E qual a base filosófica que refuta e diz, tem coisa aqui na inteligência que nunca uma máquina ela nunca vai conseguir fazer. E aqui eu estou trazendo justamente digamos assim, uma disparidade explorada pelo professor Joel, né? Que é o conceito de razão na filosofia clássica, e aí ele está chamando de clássico antigo medieval, para a diferença de razão moderna. E é aqui que vem toda a sem-vergonhice. Só lembrando que o ponto que eu quero trazer é o seguinte, o ponto que eu quero trazer é o seguinte, eu não sou filósofo, tá? Então, a minha exploração aqui nesse canal é um impacto no comportamento, certo? Então, se você adota uma filosofia, isso vai ter um impacto no seu comportamento. Se você adota outra filosofia, isso terá um impacto no seu comportamento. Tudo bem? Tudo certinho? Tá? Então, isso é importante. E também tenho que deixar claro que, nesse momento, eu estou extremamente enviesado para a filosofia clássica. Eu tenho que deixar isso claro para você. Tá certo? Porque, tudo bem, pode ser que você esteja alinhado com a filosofia moderna. O importante para mim não é te converter. Eu não quero que você comece a achar e pensar a razão como os clássicos, como Aristóteles, como São Tomás de Aquino, né? Como Platão. Não. Né? Talvez eles não mereçam tanto crédito assim da sua parte. Talvez você queira ficar aqui, você queira ficar aqui com os racionalistas modernos, e tá tudo bem. Só tem consequências. Tá tudo bem assim, tem consequências. Então, a minha exploração é justamente essa. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu posso afirmar. Na filosofia clássica, tá? Aí, segundo o professor Joel, segundo o conceito de razão apresentado pelo professor Joel, na filosofia clássica, nunca a IA substituirá a inteligência humana. Certo? Na filosofia moderna, talvez substitua. Se a razão for a compreensão dos filósofos modernos, principalmente racionalismo moderno, talvez. Certo? E por que isso? Porque na filosofia clássica,
a razão é uma faculdade contemplativa. A razão é a capacidade do ser humano de transcender a sua realidade particular e buscar a verdade das coisas. Gente, isso não tinha discussão, não importa. Aqui eu ainda não estou nem falando de metafísica. Os materialistas estoicos, eles tinham essa compreensão. É de Sêneca é de Marcão Monstro a frase. A verdade é a natureza das coisas. Então, a razão era essa capacidade de buscar a verdade, o ser, que já não existe na filosofia moderna. Tá? Não existe esse negócio de ser. Então, essa planta ela não tem ser. Ela não tem ser. Talvez ela nem exista. Talvez ela seja só uma experiência da minha percepção. E aí depende da linha filosófica que você está adotando. Olha isso. Isso não existia. Então, só que essa plantinha aqui maravilhosa, linda, que eu amo, ela não tem essa faculdade, ela não é um ser racional capaz de buscar a verdade das coisas. Ok? Buscar a verdade das coisas. Por exemplo, ninguém nunca viu um animal contemplando um quadro ou contemplando uma paisagem assim do tipo, nossa, que grandeza disso. Então essa faculdade contemplativa, a razão é essa faculdade do ser humano, no ser humano, confere essa faculdade, né, de contemplar as coisas. Na verdade, se você pegar alguns filósofos, né, tem uma impressão, porque, de novo, eu não sou filósofo, que a razão ela não é só uma faculdade humana, não. Existe uma razão no universo. Ou seja, uma razão universal. O estoicismo usa muito isso. A inteligência que tudo providencia. Essa concepção de parte do todo. Então existe uma razão e o ser humano, ele em sua medida, segundo sua natureza, ele possui faculdade racional. Ele possui a faculdade intelectiva. Então esse é o conceito clássico. Qual o conceito moderno? O conceito moderno é que a razão, ela é técnica. Ela é um instrumento para resolver problemas. Ela é um instrumento para resolver problemas. Ela é subjetiva, está centrada no sujeito. Então, o que é racional para mim, talvez não seja para você. Ela é subjetiva. Ok? É claro que eu discordo totalmente disso. É claro que eu discordo. Dizer que a racionalidade... Aí a gente começa a ter que criar outras expressões. Como, por exemplo, a gente começa a ter que criar... no desenvolvimento se fala muito de expansão de consciência. Então, tornar-se consciente do ser. Isso é razão para os clássicos. Eu tenho um vídeo aqui no canal, quando eu comecei a trazer mais filosofia, que, inclusive, trazendo texto dos estoicos, eu dizia, olha, quando Marcão está falando de razão aqui, não é um racionalismo moderno. Porque o que é o racionalismo moderno? Eu tenho um objetivo, eu tenho restrições e eu vou otimizar escolhas. É um processo de otimização. Certo? Então, eu, por exemplo, eu tenho mestrado em economia e finanças. Pô, isso é o nosso dia a dia. Então, todo problema lá, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar igualar a zero. Deriva igual a zero. Isso daí, pra gente, era tipo, sei lá, Ave Maria para um católico. Deriva igual a zero. O que eu estou fazendo buscando essa derivada igual a zero? Eu estou buscando justamente o ponto ótimo de escolha, seja o que é que eu esteja estudando ali.
Eu tô buscando o efeito, eu estou estudando o efeito marginal para fazer a melhor escolha. Por exemplo, dentro da administração, a maior distância entre receita e custo. Deriva receita, deriva custo, iguala. Eu encontro o lucro máximo. Maximização de lucro. Otimização de felicidade, considerando orçamento e escolhas do consumidor. A economia, principalmente a neoclássica, dentro deles os marginalistas, que foram, a maioria dos meus professores eram dessa abordagem, é só isso, é matemático, é cartesiano. Então, ser racional é otimizar recursos. Ser racional é entender as restrições. E isso a IA consegue fazer. E consegue fazer bem. Agora, olhar um bebê e dizer, cara, que mistério é esse? Percebe? Então a IA, ela nunca... Professor, mas espera aí então. Então se eu penso que a razão é como os modernos, então pronto. Você acabou de se refutar. A IA vai substituir a inteligência humana, porque esse negócio desse conceito clássico ele não existe. Eu posso te provar que essa concepção moderna ela é, no mínimo, limitada. Como? Pela própria compreensão da natureza feito pelo homem, pela ciência. Um tema que eu gosto de estudar é a física. A física mal entende a matéria. O que nós temos de mais promissor é o modelo padrão, trazido pela física, pela mecânica quântica. Mas ainda assim chega a absurdos. Absurdos do tipo, será que essa planta existe mesmo? Porque para a mecânica quântica ela é uma probabilidade de existência. Percebe isso? Então isso daqui traz algumas discussões filosóficas muito sérias. É uma compreensão de existe algo para além da física? Pronto, se a gente trouxer a metafísica para a discussão, aí acabou. A metafísica é uma discussão de ontologia, do ontológico das coisas. Então, veja, ontem nessa palestra que eu estava, o palestrante ele estava falando de um pesquisador que já disse que as LLMs elas vão chegar no limite, no platô. As inteligências artificiais que nós temos hoje, elas vão parar de evoluir. Por quê? Porque elas são baseadas em texto. E aí depois eu chamei ele para discutir, ele disse assim, o que acontece? A quantidade de texto no mundo é limitada. E a realidade não se resume a texto. Se eu treino uma IA com base em texto, então ela só tem uma porção limitada da realidade. Né? Então, hoje, por exemplo, esse professor, né, ele começa a estudar outras formas da IA ser treinada, como, por exemplo, a IA captando imagem, a IA captando cores. E aí ele está estudando qual é a aprendizagem de um bebê até os 14 meses. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Ele está tentando desenvolver um IA que simule a captura de dados de um bebê até os 14 meses. Quer dizer, a aprendizagem da IA é inferior hoje. Se ele conseguir evoluir a IA muito, a IA vai conseguir capturar dados. Não é experiência, é dados. Porque aqui tem duas coisas. Uma coisa é dado, outra coisa é experiência. Uma coisa é eu tomar aqui esse café e dizer, tá doce. Eu tô te dando essa informação, isso é um dado. Outra coisa é a experiência de tá doce. Porra! Cara, como é que é? Puta que pariu! Caralho! Como é que podemos ser tão burros? Tá longe! Nunca! Então, ó, uma coisa é dados. Então,
consegue nem assimilar os dados, informação de um bebê de 14 anos. Depois que conseguir, será que a gente consegue emular a experiência? Porque experiência é outro, de novo, experiência é outra coisa. E aí depois ainda tem um elemento, a ontologia. Ontologia existe? Existe metafísica? Porque quando uma criança olha para uma coisa e diz assim, o que é isto? Para Aristóteles, essa pergunta, o que é isto? Quid est? Refere-se a uma busca pela quididade, a essência, a natureza das coisas. Então, para uma IA, olha só, para ela se aproximar de emular a inteligência humana, ela precisa capturar dados como uma criança. 2, ela precisa começar a emular a experiência. 3, ela precisa emular uma contemplação. Isso é do ser humano, é uma contemplação. O que é isto? O que é isso? Quididade. Buscar a quididade das coisas. Então esquece. Só que aí vem um ponto. 2. Primeiro, quem não tem essa compreensão do que eu estou trazendo aqui, provavelmente não usa nada, quase nada da inteligência própria. Se é uma pessoa que acha que a IA pode substituir sua inteligência, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter passado em Harvard, mas você é burro pra caralho. Você está longe de explorar toda a inteligência e faculdade que você tem aí nessa sua cabecinha. Quer dizer, não é só na cabecinha. Ponto 1. Você é burro pra caralho. Desculpa falar. Não você. Você está assistindo minha live aqui, você não é não. Eu tenho certeza que você não é. Está assistindo live, mas você não pode ser burro. Ai, Adriana. Burro pra caralho. Meu Deus, tá aqui, ó. Calma, meu filho, calma. Sábado de manhã, deixa eu me acalmar. É porque esse tema mexe comigo. Então, primeiro, se você acha que a IA pode substituir a inteligência humana, meu irmão, você pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas você é burro. Eu tenho uma tese que burrice e inteligência cabem na mesma cabeça. Baseada em fatos empíricos. Você conhece pessoas extremamente inteligentes que vivem fazendo merda na vida. Aí se mete num outro relacionamento, aí se envolve com dívida, aí você diz, porra, o cara tão inteligente faz escolhas tão mal feitas. Burrice. Burrice e inteligência. Certo? Aqui é um ponto de pesquisa, fica a dica. Então, se você pensar isso, provavelmente você não usa a sua inteligência. E 2, se você pensa isso, você não sabe usar IA. Veja, essa live não é para ser contra as IAs. Eu uso IA todo dia. Eu uso 5 IAs, pelo menos, diariamente. Elas já ficam abertas aqui, elas são minhas ferramentas de trabalho. Quando eu entendo como é a lógica de uma IA e o que é que ela não pode fazer, porque ela não substitui a inteligência humana, então eu consigo potencializar essa IA. Eu já conheci pessoas de tecnologia que viram o meu uso de IA e disseram, cara, você deveria vender prompt. Você deveria vender prompt. Aí eu digo, por quê? Não, seus prompts são excelentes. Eu digo, porque eu sei o que a IA é. Ela usa uma lógica instrumental. Então eu tenho que dar um objetivo, eu tenho que dar opções de escolha e eu tenho que informar as restrições. É claro que tem aí cursos de prompt, mas a lógica é essa. Qual é o objetivo? Eu preciso, tá. Quais são as restrições que eu vou estabelecer? Os critérios ou as premissas? Pá. Quais são as escolhas que eu tenho para fazer isso? Pá. Entregue isso para a IA para você ver se ela não vai te devolver. Isso é um instrumento.
Isso é otimização. Isso é o básico da otimização. Ok? Isso daí está em pesquisa operacional, análise marginalista, está tudo aí. É o que a ferramenta faz, e faz bem. E faz mais rápido do que se a gente for fazer os cálculos nas mãos. Mas a inteligência é outra coisa. É outra coisa. Então, entender o que é a razão já nos dá a base de qual a diferença entre o instrumento inteligência artificial e o instrumento inteligência artificial e a inteligência humana. Na verdade, deveria ser dado outro nome. Olha só, o ser humano até hoje não conseguiu fazer um diamante artificial exatamente igual ao diamante natural. Tem diferença. Fica na assinatura da estrutura do diamante essa diferença. O ser humano até hoje não conseguiu fazer um cheiro artificial exatamente igual a um cheiro natural. Porque aqui tem traços de coisas, de substâncias, traços que nós não conseguimos saber o que é que tem aqui. Quimicamente são chamados de impurezas. Mas é o que faz o cheiro natural ser tão... Porra, bicho, tenta pelo menos fazer um perfume aí de rosa exatamente igual. Depois... É como se eu pintasse um quadro do mar exatamente igual ao mar. Porra! Peraí. Isso. O que nos traz ao segundo bloco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendado aqui. E desse lado, um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço.